Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre Stanley Kubrick, o diretor de clássicos como Iluminado, 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, De Olhos Bem Fechados e muito mais. Kubrick é considerado um dos maiores diretores de todos os tempos, principalmente pela sua visão sempre perfeccionista com uma estética única. E por conta dessa estética e narrativa inovadora, os seus filmes ultrapassaram a questão de entretenimento no cinema. Os seus filmes se transformaram em obras de arte. Stanley Kubrick é o nosso cineasta do mês, então bora pro vídeo. Stanley Kubrick nasceu no dia 26 de julho de 1928 em Nova York. Esse ano ele completaria 92 anos, por isso mesmo, esse mês eu quero fazer especial de um dos meus diretores favoritos. Eu tô aqui até a caráter com um dos meus filmes favoritos, que é Laranja Mecânica, para falar desse legado que Kubrick deixou para o cinema. O Kubrick começou sua carreira como fotógrafo e até assim, em suas fotografias, ele conseguia se sobressair. Ele tinha um olhar único para mostrar outros lados de uma pessoa. Isso é bem interessante para a gente perceber como Kubrick sempre foi muito meticuloso em seus trabalhos. Como eu disse anteriormente, ele é frequentemente apontado como um dos cineastas mais importantes do mundo. O Kubrick foi eleito o 8º maior diretor de todos os tempos pelos cineastas pesquisados pelo British Film Institute. Os filmes de Kubrick, na sua maioria, são adaptações de livros. O seu estilo cinematográfico é conhecido por ser uma narrativa realista, com humor ácido e muitas vezes sombrio. Além disso, em seus filmes ele conseguiu uma relação incrível e única entre imagem e som. Depois de trabalhar como fotógrafo para a revista Look, no final da década de 1940, ele começou a criar seus primeiros curta-metragens em 1950. E entre eles, o mais famoso é o Day of Fight. Mas foi em 1953 que Kubrick lançou seu primeiro longa-metragem chamado Fear and Desire, que é a história de 4 soldados perdidos entre as linhas inimigas. Mas foi em 1956 que o Kubrick começou a ser mais notado entre os produtores e cineastas, pois ele lançou o filme noir O Grande Golpe, que conta a história de um assalto em uma pista de corrida. Esse filme tornou-se um grande sucesso de público e também de crítica, o que ajudou a colocar Kubrick nos holofotes e estúdios. Esse filme é um marco para a carreira do Kubrick. Eu gosto bastante porque tem essa pegada noir, e eu gosto muito desse movimento que foi bem famoso nos anos 50. O Kubrick foi muito eclético em seus filmes. Ele conseguiu transmitir por vários gêneros e ter grande êxito nisso, o que é algo muito difícil para um diretor conseguir. Às vezes um diretor é mais famoso por fazer um tipo de gênero, como de terror, por exemplo. E o Kubrick conseguiu trabalhar muito bem em tudo que ele fez. Só para ter uma ideia, ele fez esse filme no estilo noir, fez ficção científica, filmes de época, filmes de guerra e também de terror. Mas mesmo transitando por vários gêneros, uma coisa era certa: o Kubrick sempre exercia em seus filmes a sua própria visão do mundo. E isso é bem claro no próximo filme dele, em 1957, chamado Glória Feita de Sangue. Glória Feita de Sangue teve nada mais, nada menos que Kirk Douglas no elenco. O filme se passa na Primeira Guerra Mundial, onde é ordenada uma missão imprudente e suicida, que era o ataque à trincheira alemã. E o filme mostra como o plano termina em desastre. E só para ter uma ideia, o filme ficou proibido na França por muito tempo. Kubrick nesse filme trabalha uma fotografia sensacional, é um dos grandes marcos do cinema. O filme todo carrega uma narrativa pesada contra a guerra. Os diálogos do personagem do Kirk Douglas são de arrepiar, principalmente as cenas do julgamento dos soldados. Além disso, a cena final do filme é muito poderosa e emocionante. E depois de Glória Feita de Sangue, o Kubrick voltou a trabalhar com Kirk Douglas, mas dessa vez no filme Spartacus, de 1960. Esse é o filme mais hollywoodiano do Kubrick. Kirk Douglas estava na produção do filme e acabou que o Kubrick conseguiu ter a direção. Spartacus é um filme histórico que se passa na Roma Antiga. Fala da revolta dos escravos contra os senhores de Roma, numa clara alusão política.
E por ser um filme que recebeu um grande investimento, é o filme que o Kubrick menos teve liberdade criativa. Mas mesmo assim é um filme que retrata a Roma antiga de uma forma nada convencional, fugindo bastante dos melodramas cristãos que saíram muito nessa época. Em 1962, o Kubrick lança Lolita, que foi feito pela atriz Sue Lyon, que é uma adaptação de uma obra literária polêmica. O cineasta teve que enfrentar resistências da indústria, pois a adaptação mexe com um tema difícil de falar em um filme, que é a pedofilia. A Lolita de Kubrick não deixou de provocar reações, mas desse filme que saiu muita liberdade criativa em fotografia e da narrativa do diretor, que vai sendo mais polêmico nos próximos filmes. Até porque em 1964 ele lançou o incrível, que é um dos meus favoritos, Doutor Fantástico. O Kubrick volta a falar de um filme de guerra, mas dessa vez com um humor muito ácido e sarcástico. O filme usa como tema a Guerra Fria, contando a história de um general insano que acredita que os comunistas planejam dominar o mundo e, por conta disso, dá ordens para bombardear a Rússia, iniciando um processo de guerra nuclear. Ao mesmo tempo, o presidente e seus assessores do Pentágono tentam desesperadamente parar o processo. O filme discute o absurdo da situação da Guerra Fria e como só tinha militares alucinados. Nesse longa tem o grande ator e humorista Peter Sellers, que faz diversos papéis, incluindo o principal, que é o Dr. Strangelove. Eu acho muito inteligente a forma que o Kubrick trabalhou em Doutor Fantástico, usando o humor para falar sobre essa guerra insana. Mas mesmo esse filme sendo um gênero de comédia, é um humor que critica totalmente. Mas aí, meus amigos, em 1968, o Kubrick, assim, lançou um dos seus maiores clássicos e que com certeza tá na lista de melhores filmes já feitos, que é 2001, A Odisseia no Espaço. Gente, esse filme só mudou tudo que a gente conhece sobre cinema, principalmente o gênero de ficção científica. O filme 2001, A Odisseia no Espaço é uma adaptação do livro escrito pelo Arthur C. Clarke. O filme explora a relação entre homem e máquina e a eterna busca humana pela sua origem. É uma narrativa muito complexa, um filme que é uma experiência única do cinema. Quem assiste 2001, Uma Odisseia no Espaço, tem essas duas questões. Ou você vai achar que é um filme muito monótono, muito parado, porque o filme quase não tem diálogos, é um filme muito visual. Ou você vai ficar, assim, chocada com tudo que você está assistindo, porque não tem nada parecido. É um filme dos anos 60, mas pode se passar muito bem por um filme feito, assim, há 10 anos atrás. Os efeitos, muitas vezes práticos, foram feitos da maneira mais meticulosa e kubrickiana que existe. Uma curiosidade muito legal desse filme é que 2001 foi feito de uma forma muito perfeccionista, como sempre Kubrick foi. Mas assim, até a NASA entrou nessa história. Profissionais da NASA entraram na produção para transformar desenhos das naves espaciais em modelos reais. O filme tem efeitos especiais impactantes até hoje. E não é para menos que 2001 levou o Oscar de melhor efeitos especiais da época. Mesmo que você não curta esse tipo de filme, que tem uma narrativa muito diferenciada, muito complexa, eu acho que vale essa experiência. Ele passou de apenas ser um filme, porque pra mim 2001 é uma experiência cinematográfica. E aí depois de 2001, em 1971, Kubrick lança Laranja Mecânica, que também carrega uma forma de ficção científica, mas focada nos seres humanos e a sua incapacidade de dominar os seus instintos. O filme, que se passa numa Londres futurista, mostra a história do jovem Alex, que passa as noites com a sua gangue de amigos que fazem todo tipo de violência. Depois que é preso, se submete a uma técnica de modificação de comportamento para poder ganhar sua liberdade. Laranja Mecânica é um filme que tem uma extrema violência. Só para ter uma ideia, no Brasil o filme foi proibido durante a ditadura militar. O filme é claramente uma crítica sobre a sociedade contemporânea e até usa a técnica behaviorista, que aparece lá no tratamento do Alex. Eu acho que uma das questões mais marcantes do filme são os cenários futuristas, que carregam bastante cores quentes e que provocam o espectador com imagens e objetos fálicos. Além disso, tem muitas cenas de ultraviolência e de tortura. Mas eu acho que uma das genialidades desse filme é a trilha sonora,
feita pela Wendy Carlos, que ela usa as músicas clássicas do Beethoven, que é o músico favorito do Alex, e mistura com sintetizador, e que se transformou em algo muito emblemático para o filme e para a cultura pop. E aí o Kubrick vai lá e muda totalmente de assunto no seu próximo filme e faz, em 1975, Barry Lyndon, um filme de época. O longa é basicamente um conto sobre a ascensão e o declínio social do personagem Barry Lyndon, dividido claramente em duas partes. Esse filme é um dos mais longos do Kubrick e também é uma adaptação de um livro, mas uma das curiosidades mais legais está na parte técnica do filme, pois a iluminação do filme foi feita inteiramente sob luz de velas e luz natural. O Kubrick teve que usar uma dessas lentes especiais da NASA para realmente conseguir esse efeito desejado da iluminação. Eu acho que esse filme é um grande exemplo como o Kubrick sempre buscava inovar nas suas produções, explorar novas alternativas e buscar tudo que ele queria da forma mais perfeita possível. E em 1980, Kubrick se joga no gênero de terror e lança o classicão O Iluminado, que é adaptado da obra de Stephen King. Com esse filme, o Kubrick conseguiu ter sucesso em um gênero muito difícil de fazer, que é o terror e o suspense. O filme conta a história de Jack Torrance, que se torna caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado. Ele se instala com a esposa Wendy e seu filho Danny, que é atormentado por premonições. Nesse meio tempo, Jack não consegue escrever seu livro e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida, aterrorizando a sua família. Eu acho que uma das coisas mais incríveis é as imagens dos bastidores que mostram o ator se preparando para fazer a cena mais icônica do filme, que é quando ele coloca o machado na porta. E chegam a ser imagens até perturbadoras, dá medo realmente do Jack Nicholson, porque ele tá totalmente imerso no seu personagem, até mesmo antes do Kubrick gritar a ação. Além disso, nesse filme, o Kubrick usa a Steadicam, que é um dispositivo que permite produzir o efeito de câmera na mão, mas sem oscilações. Isso permitiu algumas imagens de arrepiar através dos imensos corredores do hotel. E depois do lançamento do Iluminado, o Kubrick lança Nascidos para Matar em 87, onde ele volta a fazer um filme de guerra, mas dessa vez sobre o Vietnã. E o longa começa com um sargento que treina de forma fanática e sádica os recrutas em uma base de treinamento, na intenção de transformá-los em máquinas de guerra para combater na Guerra do Vietnã. Após serem transformados em fuzileiros navais, eles são enviados para a guerra e quando chegam lá, deparam com seus horrores. O longa constrói uma narrativa que dá ênfase no lado sacrificial da atividade militar, o que é bem cara de Kubrick, né? O Kubrick fez uma pausa na sua carreira de 12 anos e em 1999 lançou seu último filme, De Olhos Bem Fechados. Esse filme que traz dois nomes grandes, né, de Hollywood, que é a Nicole Kidman e Tom Cruise. O filme conta a história do casal Alice e Bill, quando a mulher admite ter fantasias sexuais com um homem que conheceu por acaso, seu marido fica obcecado com a ideia. Ele descobre um grupo, uma seita sexual secreta e comparece a um dos encontros, percebendo que se envolveu mais do que deveria. Esse é um outro filme que carrega performances marcantes e muita simbologia, e muitos deles estimulados e inspirados na psicanálise freudiana. O Kubrick, infelizmente, morreu 5 dias depois de entregar o corte final do filme para o estúdio e acabou não conseguindo ver o filme no cinema. Bom, gente, por hoje é isso. Eu tava muito animada para falar do Stanley Kubrick porque ele é o meu diretor favorito. Eu assisti todos os filmes dele. Ele é um diretor muito importante para mim porque foi o primeiro em que eu vi cinema além do entretenimento. Eu vi cinema como um tipo de arte mesmo. A gente tem uma noção que cinema é arte, mas os filmes do Stanley Kubrick são exemplos perfeitos do que são obras-primas. O Kubrick foi um gênio, um perfeccionista, um inovador, muito à frente do seu tempo. Ele conseguiu chocar públicos por décadas e até hoje os seus filmes são vistos como muito impactantes. Ele sempre quis abordar o ser humano, os seus pensamentos, as suas impulsividades, o seu vazio e a sua violência. E a gente percebe como ele era um diretor apaixonado. Todos os seus filmes foram feitos com atenção extrema, detalhada. Foram filmes feitos de forma mais profunda possível. Então você já sabe, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!